Dá início, então, a nossa aula de projeto de análise de algoritmos. A gente vai começar, na aula de hoje, a estudar mais um método de projeto de algoritmos, que é um método chamado de programação dinâmica. Beleza? Vocês podem encontrar isso no capítulo 15 do nosso livro-texto, do livro do Cormen. Muito bem. Essa disciplina a gente viu até agora dois métodos de desenvolvimento de projeto de algoritmos, que foi a divisão em conquista e o método guloso, acabamos de ver. E a gente vai ver hoje o nosso terceiro e último método de projeto de algoritmos, que é o método da programação dinâmica. Então, existem diversos outros métodos de projeto de algoritmos, mas nessa disciplina a gente vai ver só esses três, que são, digamos, os métodos clássicos, mas existem vários outros, tá? Mas estão fora do escopo aqui do curso de projeto de análise de algoritmos. Tudo bem? Beleza. Então, na divisão em conquista, vocês se lembram, né? A gente tinha a etapa de divisão, onde a gente verificava se a entrada é suficientemente grande. Se for suficientemente grande, a gente divide o problema em dois ou mais problemas menores. Na fase de conquista, a gente faz a divisão recursiva para a solução dos subproblemas. E na fase de combinação, a gente toma as soluções dos subproblemas para combinar e obter a solução do problema maior. O exemplo clássico aqui do divisão em conquista é o merge sort, né? Onde a gente verifica o tamanho da entrada, se for maior do que 2 elementos, a gente chama recursivamente. Quando volta da recursão, a gente combina a saída dos dois lados da recursão, usando o algoritmo de merge, e vai deixa eu ver se eu consigo. Então, a gente combina as subsoluções com merge, e aí devolve o resultado. Merge sort é o exemplo, né? Já falei aqui. Método guloso, a gente já viu, uma técnica algorítmica para a solução de problemas de otimização. Muitas soluções são possíveis e cada uma tem um valor associado. A gente deseja achar a solução que apresenta um valor ótimo, máximo ou mínimo. Então, todos os problemas de otimização, eles apresentam essa característica. Eu tenho muitas soluções possíveis e eu quero a solução ótima, que é um valor ótimo, que pode ser o valor máximo ou o valor mínimo. No caso do método guloso, eu sempre faço a escolha que parece a melhor no momento, eu não testo outras possibilidades, faço uma escolha só e sigo nessa escolha até o final. A hipótese é que uma escolha ótima local levará a uma escolha ótima global, nem sempre é verdadeira, portanto, os algoritmos gulosos, apesar de serem eficientes, serem logarítmicos, nem sempre eles levam a melhor solução, a solução ótima. Duas propriedades são típicas do problema onde a gente pode aplicar o método guloso. Um é a escolha gulosa e substitutura ótima. Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores. Bom, agora a gente vai ver então o nosso terceiro método de projeto de algoritmos, que é programação dinâmica. Assim como na divisão em conquista, os problemas, assim como na divisão de conquista, a gente vai resolver os problemas através da combinação de soluções para subproblemas. Mas ele é aplicável, a grande diferença entre divisão em conquista e programação dinâmica é que ele é aplicável quando os subproblemas não são independentes, ou seja, quando subproblemas compartilham subproblemas. Na divisão em conquista, eu, por exemplo, no merge sort, eu saía resolvendo cada lado independentemente do outro e em um momento eu combinava. Aqui na divisão em conquista, a gente vai ver que um mesmo subproblema vai compartilhar subproblemas, subproblemas. E a gente vai tentar resolver antecipadamente esses subproblemas para encontrar a solução. Tá? Então, a divisão em conquista particiona o problema em subproblemas independentes, enquanto que na programação dinâmica eu não tenho essa independência. Tá? Então, na programação dinâmica, eu vou resolver cada subproblema apenas uma vez e vou salvar a resposta em uma tabela. Tá legal? Evitando assim o trabalho de recalcular a resposta toda vez que o subproblema é encontrado. Vocês vão ver isso aqui acontecendo. Todos os algoritmos de programação dinâmica vão usar uma tabelinha, uma matrizinha, onde eu vou armazenar os subproblemas. Então, eu vou resolver os subproblemas e vou armazenar essa solução para depois reusar. Tá? Nós em conquista, que são resolvidos, os algoritmos geralmente são recursivos,
Né? Cada vez que eu encontro uma instância, eu resolvo o problema. Porque eu não tenho repetição de subproblemas, então vale a pena fazer isso. Mas aqui, como eu tenho subproblemas que são repetidos, vale a pena salvar a solução para eu não ter que recalcular de novo. Tá? Vou mostrar essa ideia aqui acontecendo. Beleza. Normalmente é aplicado a problemas de otimização também, assim como o método guloso, geralmente programação dinâmica é aplicado a problemas de otimização. Cada solução tem um valor e queremos encontrar a solução com um valor ótimo, mínimo ou máximo, igual no método guloso. Essa solução que a gente está procurando é uma solução ótima para o problema. Veja que podem haver várias soluções ótimas, desde que todas elas tenham o mesmo valor. Tá? Um exemplo que a gente já viu de solução ótima, de problema de otimização, é o caminho mínimo. Eu posso ter vários caminhos mínimos entre dois vértices do grafo. Os dois são ótimos se eles tiverem o mesmo valor. Tá bom? Muito bem. Aqui está uma receitinha de bolo para a gente resolver problemas usando programação dinâmica. Tá? Primeiro passo, caracterizar a estrutura de uma solução ótima. Caracterizar a estrutura de uma solução ótima. Definir recursivamente o valor de uma solução ótima. Calcular o valor de uma solução ótima de forma bottom-up. Esse bottom-up é o seguinte, as soluções dos subproblemas menores serão resolvidas primeiro, e a gente vai armazenar esses resultados para calcular a solução dos problemas maiores. Construir uma solução ótima a partir da informação pré-computada. Né? Muito abstrato aqui, a gente vai ver exemplos. Já, para ficar bem claro aqui, a gente volta para ver essas propriedades, para a gente ficar fixando o que a gente viu. Em geral, a gente vai aplicar programação dinâmica, alguns aspectos têm que ser considerados. Por exemplo, aqui também a gente precisa ter a subestrutura ótima, né? Igual a gente tinha no método guloso. Uma solução ótima para um subproblema deve ser composta de soluções ótimas para subproblemas. Então, isso aqui é necessário para a gente aplicar programação dinâmica para poder chegar ao resultado ótimo. Escrever uma recorrência para determinar o valor da solução ótima. Então, vocês vão ver que nos exercícios todos da lista, né, eu sempre vou pedir, escreva a recorrência. Tá? Porque não existe programação dinâmica sem uma recorrência. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é escrever a recorrência. Não é programação dinâmica se não tiver essa recorrência. Bom, a recorrência vai ser sempre assim. Ó. O valor M ótimo do problema, ele é o mínimo sobre todas as escolhas de K, somando toda a soma de M ótima de todos os subproblemas que resultam da escolha de K, mais o custo associado com a escolha de K. Isso aqui sempre vai acontecer. Eu sempre vou ter aqui um mínimo, ou um máximo, dependendo da otimização, mas geralmente é um mínimo, sobre todas as escolhas. Então, eu vou variar um K, né? Então, eu vou ter a soma ótima de todos os subproblemas que resultam da escolha de K, mais o custo associado com a escolha de K. Então, sempre vai ter isso. Um mínimo sobre todas as escolhas de K. E vai ter um K que vai estar variando. Tá legal? Então, sempre que a gente tiver um problema para ser resolvido por programação dinâmica, uma equação como essa vai aparecer. Mínimo sobre todas as escolhas de K. Ainda muito abstrato, daqui a pouco vai ficar mais concreto. Mostrar que o número de instâncias distintas de subproblemas é limitado por um polinômio. Porque isso vai me garantir o quê? Vai me garantir a solução polinomial. Tá bom? 3. Computar o valor das soluções ótimas de maneira bottom-up, de forma que todos os subresultados já estejam pré-computados de antemão. Verificar se é possível reduzir o espaço eliminando subresultados que não são mais necessários e construir a solução ótima a partir da informação pré-computada. Esses princípios são gerais, a gente vai ver exemplos deles e a gente volta depois para ver esses princípios gerais para ver se eles realmente se aplicam aos exemplos que eu vou mostrar. Tá bom? Muito bem. Primeiro exemplo, o exemplo mais simples de todos, de como é que se aplica a solução de subproblemas, não ainda de programação dinâmica, mas o uso de subproblemas, é a chamada sequência de Fibonacci. Tá? Sequência de Fibonacci é uma sequência onde o enésimo número de Fibonacci, o Fn, é a soma do enésimo menos 1 número de Fibonacci mais o enésimo menos 2 número de Fibonacci. Tá legal? Por definição,
o 0º número de Fibonacci, o F0, é 0, e o primeiro número de Fibonacci é 1. Então, o 0º é o 0, o primeiro é 1. Então, o F2, o segundo número de Fibonacci, é 0 mais 1, que é 1. Terceiro número, o F3, ele é 1 mais 1, que é 2. O quarto número é 1 mais 2, que é 3. O quinto número é 2 mais 3, que é 5. E assim por diante. Essa aqui, então, é a sequência de Fibonacci. Tá? A gente vai sempre querer dizer assim, qual é o enésimo elemento da sequência de Fibonacci? Então, eu vou computar. Então, eu tenho uma função Fibonacci, f de n, onde f de 0 é igual a 1, f de 1 igual a 1, e para ir de 1 até n, f de i é f de i menos 1 mais f de i menos 2. Certo? Então, esse algoritmozinho aqui, ele calcula o número de Fibonacci. Beleza? Então, eu pergunto assim, qual é o f Fibonacci de 20? Fibonacci de 20 é o Fibonacci de 18 e 19. O de 18. E assim por diante. Beleza? Vejam que esse problema da computação do número de Fibonacci, que não é um problema de otimização, é um problema de enumeração, ele tem uma característica importante. O f de 6, que é o f de 8, Fibonacci de 6, que é o Fibonacci de 8, ele é o Fibonacci de 5 mais o Fibonacci de 4. Certo? Tranquilo? O Fibonacci de 4 é o Fibonacci... Desculpa, o Fibonacci de 6, né? O Fibonacci de 5 é o Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 3. O Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Tudo bem até agora? E o Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2 e assim por diante. Vejam que essa solução, essa árvore F2, F1, F0, ela se repete aqui várias vezes. Né? Ela se repete aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Várias vezes eu computo o F0. Ó. Aqui, 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 aqui. O F de 4 é computado 2 vezes, aqui e aqui. O F de 3 é computado aqui, aqui e aqui. 3 vezes. Certo? Então, o que eu estou mostrando aqui? A solução dos subproblemas dependem de outros subproblemas que se repetem. Tá? Ou seja, as soluções dos subproblemas não são independentes, como a gente tinha no caso da divisão e conquista. Então, programação dinâmica se aplica em casos como esse, tá? Em que as subsoluções elas usam subsoluções que se repetem. Então, para computar f de 6, eu preciso de computar f de 5 e f de 4. Para computar f de 5, eu preciso de f de 4 e de f de 3. Para computar f de 4, eu preciso de f de 3 e f de 2. Para computar f de 3, eu preciso de f de 2. E assim por diante. Tá? Então, a ideia é, ao invés de eu computar toda vez que eu preciso, eu vou computar uma vez só, armazenar o resultado e utilizar quando eu preciso. E eu vou computar de baixo para cima. Tá legal? Então, eu vou computar. Bom, f de 0, por definição, quanto é? 0. F de 1, por definição, 1. Aí eu computo uma vez f de 2. Quando eu computar uma vez f de 2, eu armazeno o valor de f de 2, e aí eu já tenho em todos os lugares que eu vou precisar. Eu posso computar f de 3 e armazenar. Por isso que eu digo, a gente vai computar de baixo para cima, bottom-up. Então, eu computo f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, de 5, de 6. Pronto. Tá? E toda vez que eu precisar, eu só vou nessa tabelinha buscar o resultado. Tá bom? Então, esse algoritmo que a gente vai fazer para o Fibonacci, ele não é recursivo, ele poderia ser recursivo. Mas na recursão, dá para ver aqui que eu computo várias vezes o mesmo resultado, o mesmo subproblema. Tá? Então, em vez de recomputar cada vez que eu preciso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou computar uma vez só, armazenar e reusar.
Tá bom? Vou usar uma tabelinha para armazenar, uma matrizinha. Tá bom? Assim, ó. Peraí, calma. Antes disso. Quantas somas são feitas ao todo? Né? A gente pode computar o número de computações que são feitas para f de n, né, pela razão de ouro, né, que é f de n mais 1 dividido por f de n. Isso é um número bem conhecido, que é chamado de razão de ouro, que é 1.61083, chamada razão de ouro. Portanto, para eu computar o enésimo número de Fibonacci, eu vou levar 1.6 elevado a n computações se eu for computar tudo de novo. Tá legal? Que é um número exponencial. Tá legal? É um número exponencial. A árvore de recursão tem somente 0 e 1 nas folhas, portanto, são feitas 1.6 elevado a n somas. O tempo de execução é exponencial em n. Tá? Então, se eu for fazer a recursão, se eu for fazer chamadas recursivas, eu vou executar um número exponencialmente grande de vezes. Ou seja, a solução recursiva para casos como o Fibonacci, em que eu recompartilho várias soluções, não é interessante. Tá? Aqui, ó, quantidade de vezes que eu vou somar coisas aqui. Tá bom? Então, essa f de n pode ser calculada em tempo linear se a gente armazenar as soluções dos problemas resolvidos. Então, essa técnica que é usada em programação dinâmica. A solução é computada bottom-up, eu vou trocar espaço, porque no Fibonacci original eu não tenho espaço, por tempo. Tá? Nesse caso, somente os dois valores a serem utilizados precisam ser lembrados. Então, problemas que apresentam várias soluções... Bom, deixa eu ver se... Eu não tenho aqui a tabelinha, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui a tabelinha para vocês. Eu não tenho transparência disso, milagrosamente, não sei por que eu não tenho, deveria ter, sumiu. Vamos voltar aqui, eu faço aqui a tabelinha, é facinho de ver. Não precisa sobrepor, posso botar na tabela. Posso ocupar espaço, não é problema. Vamos lá. Então eu posso ter uma tabelinha, certo? Onde eu vou computar aqui. Aqui não precisa nem de uma tabelinha, uma matriz é suficiente. Nem precisa de uma tabelinha, não. Nesse caso aqui não precisa de uma matriz, basta uma lista. Né? Então vamos lá. Nesse caso, vamos considerar o 6 mesmo, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal aí tá me vendo? Tá vendo a tabela? Seria bom tampar um pouco. Tá, peraí. Professor, se você puder também pôr o PIN na sua imagem na gravação, vai ser bom, porque aí quando a gente assistir, fica com a tela grande. Ok, vou fazer isso. Melhorou? Sim. Melhorou agora? Melhorou. Assim tá bom? Sim. Beleza. Beleza. Então, eu vou computar aqui o f de 0, o f de 1, o f de 2, o f de 3, o f de 4, o f de 5 e o f de 6. F de 0, por definição, é quanto? 0. F de 1, por definição, 1. F de 2 é f de 0 mais f de 1. Desculpa. F de 3, por definição, é f de 1 mais f de 2. F de 4, 3. F de 5, 5. E f de 6, 5 e 3, 8. Ou seja, eu consegui fazer essa computação em tempo linear, usando um algoritmo interativo onde eu usei uma tabelinha para armazenar os resultados intermediários. Tá bom? Se eu fosse fazer o recursivo, eu teria um custo exponencial. Tá bom? Por que eu ia ter um custo... Oi?
Eu não consigo visualizar o F de 4, porque tá, alguns ficou bem em cima. Qual seria o valor? 3. Ó, vamos lá, é fácil. F de 0 é 0 por definição, tudo bem? Sim. Tá me acompanhando? F de 1 é 1 por definição. Certo? Certo. Como é que eu computo F de 2? F de 2. F de 2 é F de 0 mais F de 1. Certo. F de 3. F de 3 é o quê? F de 2 mais 3. F de 2 mais... 3. Ou F de 1 mais F de 2. Isso, F de 1 é F que de dá 2. 2. Dá 2, né? F de 4. F de 4. F de 2 mais F de 3, que dá 3. Então aqui é 3. Não sei se eu apago a luz ali. Não sei se eu apagando a luz melhora ou piora. Só aqui da frente, Meng, por favor. Aliás, é de trás, tem que ser a de trás, né? Melhorou ou piorou? Não, deixa essa daí acesa. Melhorou ou piorou? Melhorou? Tá bom, legal. Então vai ficar assim. Então aqui é F de 3 mais F de 2 e assim por diante. Tá? Então... Oi? Que prova? Na prova de PA? Na minha prova de PA? Isso aqui? Que prova tu fez, menina? Tá doida? Não caiu, não. Não, caiu não. De jeito nenhum. Vai cair, pode ser que caia depois, mas... Essa aqui não cai não, que é muito fácil. Mas enfim, pessoal, eu consigo calcular em tempo linear, ou seja, em tempo O de n, qualquer número de Fibonacci usando essa tabelinha. Ao contrário, se eu fosse usar uma recursão, né? Se fosse usar uma recursão, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Se eu fosse usar uma recursão, o meu custo seria exponencial. Tá bom? Eu perdi aqui o... Perdeu. Professor? Oi? A desvantagem aí nesse caso seria a complexidade de espaço, porque eu tenho que armazenar os resultados? Isso. Mas veja que a complexidade de espaço é um preço pequeno a pagar aqui, tá? Sim. É um preço muito pequeno. Isso. Muito bem. Legal. Então, essa ideia, pessoal, de armazenar os subresultados, ela é a base dos algoritmos de programação dinâmica. Tá certo? Isso porque, deixa eu relembrar aqui a característica, a gente está trabalhando com uma técnica que é aplicada para problemas onde os subproblemas se repetem. Os subproblemas se repetem. Vou tirar aqui o PIN, depois vocês me lembrem que se eu for para o quadro de novo, tá? Onde subproblemas se repetem. Muito bem. Que é o caso aqui da sequência de Fibonacci, né? O F de 3 é computado várias vezes, o F de 2 é computado várias vezes, o F de 1 é computado várias vezes. Se a gente fizer daquele jeito, é computado uma vez só e eu reuso as soluções. Vejam que a chamada recursiva ela é sempre feita de cima para baixo, né? Cada vez que eu preciso, eu recomputo tudo. A computação em programação dinâmica é feita ao contrário, de baixo para cima. Primeiro eu computo F de 0, depois F de 1, depois F de 2, depois F de 3, depois F de 4, depois F de 5, depois F de 6. De baixo para cima. Percebem a diferença? Enquanto que a recursão é de cima para baixo. Beleza? O merge sort, por exemplo, que é um algoritmo recursivo, eu primeiro entro com a entrada toda e vou dividindo ela à medida que eu vou andando. Mas é porque lá eu não tenho subcomputações se repetindo. Então eu só computo uma vez cada ordenação parcial. Mas aqui eu tenho, nesse caso, e nos outros exemplos que a gente vai ver, eu tenho muita computação se repetindo. Então, a programação dinâmica faz sentido nesse caso. Beleza? Posso seguir aqui, pessoal? Pessoal remoto, posso seguir? Sim. Pode, professor. Bacana, vamos lá.
Muito bem. Então, vamos ver agora, no caso geral, problemas de otimização. Então, de novo, são problemas que apresentam várias soluções, cada um com o valor do custo associado. Vou procurar a solução com valor ótimo, mínimo ou máximo, e a solução geralmente apresenta uma estrutura. Ela é composta de uma sequência de escolhas. Quais escolhas devem ser feitas para chegar à solução ótima? Tá? Então, o que a gente vai fazer em programação dinâmica é computar todas as soluções de problemas de tamanho 1 e ver qual é a mais barata. Todas de tamanho 2, qual é a mais barata. Todas de tamanho 3, qual é a mais barata, até fechar o problema como um todo. Nosso primeiro exemplo é um exemplo muito simples, que é o problema da multiplicação de matrizes. Tá legal? Então, olha só. Qual é o nosso problema? Duas matrizes A, N por M, e B, M por K, podem ser multiplicadas usando N vezes M vezes K, multiplicações escalares. Né? Então, eu vou fazer A21 vezes B12, mais A22 vezes B22, vou somar e vai dar o C22. Né? Então, o elemento C e J da minha matriz de multiplicação é para I igual a 1 até M, de A e L vezes B, L e J, onde L varia de 1 até M. O número de multiplicações aqui, então, é N, que é o número de linhas da primeira, M, que é o número de colunas da primeira, e o número de linhas da segunda, vezes K, que é o número de colunas da segunda. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Sim? Sim? Tá. Bom, quando eu tenho duas matrizes para multiplicar, não tem problema. Eu só tenho uma maneira de fazer. Mas quando eu tenho várias maneiras de multiplicar, quando eu tenho várias matrizes para multiplicar, por exemplo, quando eu quero multiplicar as matrizes A, B e C, 3 matrizes, o que é melhor? Multiplicar A, B e o resultado com C? Ou multiplicar A pela multiplicação de B e C? O que eu computo primeiro? Eu vou primeiro fazer A e B e pegar o resultado com C? Ou vou pegar A e multiplicar pelo resultado... Vou primeiro computar B e C e multiplicar o resultado por A. Essa diferença aqui é importante porque ela me dá qual que é a melhor ordem, aqui, onde eu vou fazer menos somas. Tá? Então, o que eu quero aqui é computar o produto de muitas matrizes de forma eficiente. Qual é a ordem de multiplicação que me dá menos multiplicações? Tá? Vocês lembram do problema de intercalação de listas? Que eu acho que até caiu na prova, né? O problema não é intercalar, né? É descobrir qual que é a ordem de intercalação. Então, aqui é a mesma ideia. Eu quero a sequência ótima de multiplicação das matrizes. Tá legal? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos considerar 4 matrizes. A, B, C e D. Tá? A é uma matriz 30 por 1. B é uma matriz 1 por 40. C é uma matriz 40 por 10. E D é uma matriz 10 por 25. Tudo bem? Então, vocês lembram? Para multiplicar essa matriz por essa, eu vou fazer quantas multiplicações? 30 vezes 1 vezes 40. Né? Para multiplicar essa por essa, eu vou fazer 1 vezes 40 vezes 10. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Se a ordem for essa aqui, AB, primeiro, depois pego o resultado, multiplico por C, depois pego o resultado e multiplico por D. Bom, A e B vai ser 30 vezes 1 vezes 40, dá 1.200. Certo? Aí eu vou pegar esse resultado, né? Essa é a matriz resultante, ela vai ter 30 por 40, certo? Por C, então, eu vou ter 30 vezes 40 vezes 10, que dá 12.000. Pegar o resultado, multiplicar por D, dá mais 7.500. Então, o número total de multiplicações é 1.200, mais 12.000, mais 7.500, 20.700. Tudo bem nessa primeira linha aqui, pessoal? Pessoal remoto, tudo bem? Sim. Tá. Agora vamos ver uma outra ordem de multiplicação. Vou pegar AB, vou gerar o resultado.
Depois eu vou pegar CD e gerar o resultado. Depois eu vou pegar o resultado de AB multiplicado por B e multiplicar pelo resultado de C multiplicado por D. Então, AB, 1.200, já vimos. CD dá 40 vezes 10 vezes 25, que dá 10.000. E aí, quando eu multiplico A vezes B por C vezes D, dá mais 30.000. Então, o resultado é 1.200 mais 10.000 mais 30.000, que dá 41.200. Uma outra ordem possível, tá? A outra possibilidade, BC, multiplica o resultado por D, pega o resultado e multiplica por A. Então, vai dar 400 BC, ó, 1 vezes 40 vezes 10, 400. Pega o resultado e multiplico por D, dá 250. Pega o resultado e multiplico por A, dá 750. Quantas multiplicações? Qual delas é a melhor? A última. Por quê? Porque minimiza o quê? O número de multiplicações. Tá? Eu quero diminuir o número de multiplicações. Parentetização é a maneira como eu coloco os parênteses. Tá bom? A maneira como eu coloco os parênteses afeta o custo da multiplicação. Ou seja, isso aqui me dá a sequência correta, ou que dá o menor custo. A sequência que me dá o menor custo é chamada de sequência ótima. Eu nem sei se essa daqui é ótima, tá? Pode ter uma outra. Tá? Mas eu quero fazer isso sem ter que testar todas. Eu quero um algoritmo, né, que encontra a parentetização ótima, ou seja, a sequência ótima de multiplicação, sem eu ter que testar todas. Porque se eu tivesse que testar todas, seria exponencial. Tá bom? Beleza? Exponencial no número de matrizes. Então, vamos lá. Procuramos a parentetização ótima, ou seja, dada N matrizes, A1, A2, A3, AN, onde aí é uma matriz DI por menos DI, eu quero a parentetização ótima, eu quero a sequência ótima de multiplicações. O algoritmo que a gente vai ver, ele não multiplica as matrizes, tá legal? Tá? O que ele me dá? A sequência de multiplicações ótima, no sentido de que eu vou fazer o mínimo número possível de multiplicações. Não, Meng? Não entendeu ou não, vírgula, entendi? Onde está, qual a parentetização ótima? Onde está a vírgula nesse caso? Está não, então tá bom. Então entendeu. Tá. Beleza? Tranquilo? Então a gente não vai multiplicar, tá? A gente vai encontrar qual que é a sequência ótima de multiplicações. Tá bom? Tranquilo? Pessoal remoto, tranquilo? Muito bem. Põe. Bom, agora vamos lá. Começar um monte de notação aqui, tá, pessoal? Presta atenção, você tem que entender o que está escrito aqui, tá legal? Entender a notaçãozinha direitinho. Muito bem. Seja... então, a minha entrada é uma sequência de matrizes A1, A2 até a N. Tá legal? Essas matrizes aqui, elas têm um número. Cada uma tem um númerozinho. Tá legal? E a matriz AI, ela tem dimensões DI menos 1, DI. Ou seja, o número de linhas da primeira é igual, da segunda é igual ao número de linhas da primeira. Ou seja, se essa matriz aqui ela é 30 por 20, essa daqui tem que ter 30 colunas, senão eu não consigo multiplicar. Tudo bem? Então, nessas matrizes aqui, cada matriz dessa tem dimensão DI menos 1 por DI. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, seja MJ o número mínimo de multiplicações necessárias para multiplicar as matrizes de I até J. Tá? Uma subsequência ali. Então, para K de I até J, de AK. Por exemplo, se I for 3 e J for 4, eu quero multiplicar as matrizes de
3 e 4. Se for 2 e J for 30, eu estou multiplicando as matrizes de 2 a 30. Tá? Então eu pego o número de multiplicações para uma sequência de matrizes ali do meio. Tá? Por que as sequências? Por exemplo, aqui, ó. Tá? Isso aqui é M12, tá? E M34. Essa aqui é a primeira matriz, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a 4. Tá bom? Vamos lá. Tudo bem o M e J? Tá. Observações importantes. De 1 a 4. Mas eu posso pegar uma sequência, pode ser de 2 a 4. Tá bom? Para qualquer sequência. Tá? Produtório, querida. Produtório. Produtório, parentetização, um monte de palavra bacana para tu contar no boteco na sexta-feira. Quando for, né? Eu aprendi um monte de palavra nova. Produtório, parentetização. O português de vocês vai ficar cada vez melhor. Vamos lá. Observações importantes. A parentetização mais externa, ou seja, a primeirona, da cadeia de matrizes, particiona a sequência em algum K. I, esse K é entre I e J. Tá? Em algum lugar aqui eu vou quebrar. Certo? Então, oi? Na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida. A entrada seria as matrizes, né? Aqui é a entrada. Isso. A1 até a N. O M de I que eu não entendi muito bem. M de J. Tá. O A, suponha que o A é 1 e o N é 30. Uhum. Tá legal? O M12, 28 é a sequência ótima de multiplicação das matrizes de 12 a 28 na sequência. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero calcular o quê? Eu quero calcular M130, tá legal? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Todo mundo entendeu o M aqui, pessoal? Entender esse M aqui é importante. Tá? Beleza. Então, a parentetização mais externa, que eu pego todas as matrizes, em algum lugar eu vou quebrar. Eu vou ter um K aqui que eu vou quebrar. Certo? Então, por exemplo, para multiplicar de 1 a 30, né, eu vou ter a sequência ótima de 1 a 28, por exemplo, e de 29 a 30. Ou se eu quebrar em 7, eu vou ter a sequência ótima de 1 até 7, depois de 7 até 30. Em algum lugar eu vou quebrar. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso eu estou quebrando aqui. Né? Nesse caso eu estou quebrando aqui. Nesse caso eu estou quebrando aqui. Em algum lugar eu vou quebrar. Eu vou ter uma quebra mais externa. Tá? Nesse caso a quebra ocorre aqui, o meu K é igual a 3. Nesse caso aqui, meu K é igual a 2. Nesse caso, meu K é igual a 1. Tá bom? Oi? Só uma dúvida. Eu posso dizer, então, que eu também estou usando o método de divisão? Conquista não, né? Não, não pode. Porque eu estou dividindo, né, a entrada. Mas tá dividindo, mas... Ó, tu pode ter um cara muito parecido contigo, igualzinho, mas ele tem outro nome. Certo? Então, o nome desse troço não é divisão e conquista. Tá legal? Beleza? Beleza. Tá. Então, tira isso da cabeça que vai te atrapalhar, tá? Vamos lá. Muito bem. Preste atenção no que eu quero te dizer e me pergunta. Tu entendeu ou não? Vou te perguntar. A parentetização mais externa da cadeia de matrizes particiona a sequência em algum K, onde esse K é um valor entre o primeiro e o último número da sequência. Tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, K. Beleza? Então eu multiplico todos aqui, depois pego o resultado da multiplicação daqui. Beleza. A parentetização ótima da sequência IJ é formada por parentetizações ótimas das duas subsequências, IK e K mais 1. Tá? Então a sequência ótima de I até J, né, é formado pela sequência ótima de I até K e a sequência ótima de K mais 1 até J. Tá legal? Eu posso afirmar isso para qualquer sequência.
Tá? Para qualquer sequência. Então, eu também posso afirmar isso para essa subsequência. Tá legal? Então, ou seja, a cada passo eu vou ter uma quebra que me dá a parentetização ótima das subsequências. Eu vou ter K para mais externa, vou ter um outro K aqui para dentro, vou ter um outro K para interna, vou ter em cada lugar eu vou fazer uma escolha. Tá bom? Beleza? Então, agora vamos lá, pessoal. M e I, para eu multiplicar a matriz I pela matriz I, quando a sequência só tem uma matriz, o custo é 0. Beleza? Multiplicar uma matriz pela outra, a mesma matriz, quando a sequência só tem uma matriz, o custo é 0. Eu não tenho multiplicação nenhuma. Tá legal? Mas para qualquer outra sequência de I a J, onde I é diferente de J, eu vou ter o mínimo entre as escolhas de M e K, mais MK mais 1J, como a gente viu antes, mais DI menos 1, DK, DJ. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a sequência aqui, ó, é A, B, C, D. É matriz 1, 2, 3 e 4. Certo? O meu K aqui é quanto? É 1. Desculpa, 3. Eu estou quebrando no 3. 1, 2, 3, 4. Eu estou quebrando depois do terceiro, então o meu K é 3. Tá? Aqui o K é quanto? Aqui o K é quanto? Beleza. É mais externa. Muito bem. Então, eu tenho o custo para essa quebra, o custo mínimo para essa sequência, ele é o M1 até 3. E esse aqui é o M44. 44. Né? Que é 0. Né? Então, eu tenho esse custo aqui, que é 1.200 mais 12.000, mais 0, mais o custo de multiplicar esse resultado por esse resultado, que é 7.500. Mesma coisa aqui, ó. Tem o custo de computar essa quebra, 1.200 mais 1.000, mais o custo de multiplicar esse cara por esse cara aqui. Então, essa equação ela reflete exatamente isso aqui, ó. O mínimo para multiplicar a sequência I a J é MIK mais MK mais 1J mais o custo de multiplicar as matrizes resultantes da escolha, que é DI menos 1, DK, DJ. Tá? Vamos ver se eu dou um exemplo aqui mais claro para vocês. O pessoal consegue ver, o pessoal de fora consegue ver aqui em cima, essa linha mais de cima aí? Conseguem ver? Tá cortando? Um pouquinho. Tá. Melhorou? Show. Dá para ver aqui o M14? Dá. Sim? Tá. Dá. Então vamos lá. M14, né, é o mínimo entre M1K, MK4, para o K variando entre 1 e 4, ou eu quebro no primeiro, ou quebro no segundo, ou quebro no terceiro, ou quebro no 4, mais D0, que é a dimensão, número de linhas da primeira matriz, DK, que é o número de linhas, de colunas da matriz K, mais D4, que é o número de colunas da matriz, da quarta matriz. O D0 é porque tu não está prestando atenção. Não está. Se prestando atenção, tu entender isso aqui. Ah, não estava prestando atenção. Se for falando isso aqui, falando, quando não entender, tem que me falar assim, eu não entendi. Que aí eu falo de novo, mas não tem problema, eu repito, quantas vezes for. Tá?
Então, isso aqui, eu estou multiplicando 4 matrizes, tá legal? Beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. Oi? Não, é K mesmo. É. Porque, olha só, a pergunta foi, aqui não seria K mais 1? Não, é K mesmo. Por que é K? Porque isso aqui é o número de colunas da késima matriz. Isso aqui é o número de linhas da késima mais 1 matriz. De novo, é a mesma dúvida. Ó. D menos 1, cada matriz é D menos 1 vezes D, por D. Então, o número da matriz I, o número de linhas da matriz I, tem que ser igual ao número de colunas da matriz I menos 1. Concorda? Beleza, é a mesma dúvida dele. É tudo notação, pessoal. Vocês entenderem o que está escrito, a vida é bem mais fácil. Tá? Então tem que entender o que está escrito, que aí é muito fácil. Tá? O problema de matemática é a maneira como a gente escreve. E às vezes é difícil de ler. Tá legal? E também é difícil de falar. Só que quando a gente fala, é ambíguo, mas quando a gente escreve, não é. Por isso que é bom usar a notação matemática, porque não tem ambiguidade. Tá bom? Beleza, vamos lá. Ok. Muito bem. Entendido essa linha aqui? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Eu estou escrevendo isso aqui porque lá atrás eu falei. Ó, a parentetização mais externa da cadeia de matrizes particiona a sequência em algum K. Certo? Tranquilo? A parentetização ótima da sequência IJ é formada por parentetizações ótimas das duas subsequências, IK e K mais 1 J. Tá? Esse K mais 1 aqui é o índice da matriz, enquanto que lá eu estou usando a dimensão. Tá? Por isso que é. Então, olha só. Por isso que eu estou escrevendo isso aqui. E aqui eu posso dizer, ó, M1K, MK4, D0, D4, D4, DK, D4. Então, agora vamos variar o K. Tá legal? Nesse caso aqui, o K é quanto? 1. Nesse caso, 3. Tá? Para calcular o M14, eu preciso calcular o M1, o M24, o M12, o M34, o M13 e o M44. Certo? Beleza? Para calcular o M13, eu vou fazer mínimo de 1K, M1K, K3, D1, DK, D3. Para calcular, então, o M13, eu preciso do M1, eu preciso do M23, eu preciso do M12 e eu preciso do M33. Lembrem-se que eu já precisei aqui do M1, eu já precisei aqui do M23 não, mas do M12 eu já precisei aqui. E já precisei do M33 ainda não. Mas vejam que aqui eu tenho de novo subproblemas se repetindo. Tá legal? Bom, para calcular o M... Vamos lá. Então, esses subproblemas aqui, eles vão todos se repetir nos cálculos. Por exemplo, para calcular o M23, por exemplo, o M12, né? Eu vou ter subproblemas se repetindo o tempo todo, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembra no Fibonacci? O que a gente fez quando os subproblemas se repetiam? A gente armazenou, a gente computava bottom-up e armazenava. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. A gente vai usar uma tabelinha para armazenar os resultados. Então, a gente vai armazenar nessa matriz, é uma matriz triangular, os subproblemas de tamanho 1, tá? Ou seja, multiplicar, quando eu só tenho uma matriz, é 0, A1, A2, A3, A4. Aqui eu vou multiplicar as multiplicações de A1 e A2, aqui de A3 a 4, de A2 a 3 e aqui de A3 a 4.
Aqui eu posso calcular, então, A1, A2, A3. E aqui eu posso calcular A2, A3, A4. E, finalmente, de 1 a 4. Tá? Então, esse cara aqui vai usar esse resultado e esse resultado. Esse vai usar esse resultado e esse resultado. Esse vai usar esse resultado e esse resultado. E aí todos eles vão usar esses resultados aqui. Então vejam que os subproblemas eles se repetem. Então a gente só vai computar uma vez cada um. Tá legal? Só uma vez. Um detalhe importante que eu deixei passar aqui é que se eu fosse fazer recursivamente essa operação, eu ia ter um tempo exponencial, porque eu ia variar esse k várias vezes. Então eu ia ter 2 elevado a n possíveis combinações. Tá? Então, isso aqui é inviável de fazer recursivamente. Então, embora a gente tenha uma equação de recorrência, a gente vai usar uma tabela para resolver ela, tá? Que é essa tabelinha que está aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, a gente pode armazenar as soluções ótimas de cada θn ao quadrado subproblemas. Tá? Por que é θn ao quadrado? Olha aqui, ó. É metade de uma matriz quadrada, certo? Então eu tenho n ao quadrado sobre 2, é θ de n sobre 2. Tá? E reusar as da solução dos problemas. As soluções podem ser armazenadas num arranjo, numa matriz M1N1N. Né? Então está aqui o algoritmo. Vamos lá. Presta atenção aqui. Vamos lá. Para ir de 1 até n, primeiro eu vou fazer MI é 0. Né? Lembra que, por definição, na nossa recorrência, M de I é 0. Depois, para J de 1 até n menos L mais 1, desculpa, L de 2 até n. Né? Esse L aqui ele é o nosso K. Ele vai variar a quebra. Tá? Então, para L de 2 até n, eu vou fazer para I de 1 até n menos L mais 1, J recebe J mais 1 menos I. MIJ vai ser atribuído para infinito, ou seja, o custo menor, ele inicialmente é infinito. Aí eu vou K de 1 até J menos 1, olha aqui, Q é MIK mais MK mais 1J, mais DI menos 1, DK, DJ. É a nossa equaçãozinha lá. É a nossa equação, a mesma equaçãozinha que está lá. Tá? Beleza? Aí vamos lá. Eu não quero o mínimo, então eu vou variando esse valor e vejo se o Q ele é menor do que o mínimo que eu armazenei. Começa como? Infinito. Então o primeiro vai ser o menor. Depois disso, né, quando o Q é menor do que MIJ, eu faço MJ recebe Q, e esse CIJ, ele me guarda a escolha do K que eu fiz, que é para eu poder fazer depois qual que foi o caminho que eu usei. O CIJ é a sequência comum. É a menor sequência. A sequência mais comum, não. A sequência ótima. Tá? E eu vou retornar M e C. Então, aqui é que está o cerne do negócio. Tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar aqui. Bom, ao fim da execução, M1N contém o valor da solução ótima e C as escolhas ótimas para o subproblema. Vamos executar esse algoritmo para a seguinte sequência. 10, 20, 3, 5, 30. Aqui, ó, a dimensão 0, D0, D1, D2, D3, D4. Ou seja, a primeira matriz ela é 10 por 20, a segunda matriz é 20 por 3, a terceira matriz é 3 por 5 e a quarta matriz 5 por 30. Tá bom? Aqui só tem as dimensões, é só o que eu preciso no fim das contas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o tempo de execução, ele é O de n ao cubo. Por quê? Fácil de ver. Um loop dentro de outro loop dentro de outro loop. É cúbico. Tá? Ok? Bom, não é grande coisa, mas era exponencial, né? Então, agora virou polinomial. Então já melhorou pra caramba. Muito bem. Então,
A técnica que a gente aplica para adaptar soluções recursivas para tabular as soluções é chamada de memorização. As chamadas recursivas continuam, mas não precisam necessariamente executar as operações custosas. Então, eu posso inicializar os elementos da matriz com infinito e executar a busca, esse algoritmo busca a sequência D e J. Vamos ver aqui como é que ele funciona. Aqui é uma outra versão do algoritmo que usa essa mesma ideia de memorização. Deixa eu ver aqui, cadê o meu exemplo? Cara, eu estou sem o exemplo aqui, não acredito. A gente vai fazendo, não tem problema. Vamos fazer aqui no quadro. Tá? Vamos fazer aqui no quadro. Eu devia ter transparência disso, sumiu. A gente vai fazer aqui, não tem problema não. Professor, nesse caso do problema em si, ele só quer saber diminuir a quantidade de multiplicação, né? Porque a multiplicação de matriz ela não é... Eu expliquei isso 1 hora atrás. É isso sim, mas eu expliquei tem 1 hora atrás. Vamos lá. Vou pinar aqui. Opa. Cadê eu? Estou aqui. Vou pinar aqui. Muito bem. Vamos aproximar aqui a câmera para a gente poder seguir. Muito bem. Vamos então. Qual que é a nossa sequência lá? D. 10, 20, 3, 5 e 30. Muito bem. Legal. É 4, né? 4. Então, preciso de uma matriz 4 por 4. Muito bem. Essa aqui é uma matriz 10 por 20. Essa aqui é uma matriz 20 por 30. Essa 5, 3 por 5, né? Peraí, calma, deixa eu fazer isso direito aqui. Tá ficando bagunçado. A1, A2, A3, A4. Tem 5 dimensões, portanto, 4 matrizes. Essa aqui é 10 por 20. Essa é 20 por 3. Essa é 3 por 5. E essa é 5 por 30. Não entendi. Que tabela? Não, não é uma tabela, é uma matriz. Isso. Linhas e 20 colunas. Não. Vamos lá. A tabela 4x4 vai ser usada pelo algoritmo. Tá? O algoritmo vai usar essa tabela. Lembre-se que eu falei 1 hora atrás que eu não quero multiplicar as matrizes, eu só quero achar a sequência ótima de multiplicação. Entendeu? Tá, beleza. Muito bem. Tranquilo? Ah, tá bom. Tá. Beleza. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? MI é 0 para todas as matrizes. Certo?
0, 0, 0, 0. Certo? Beleza. Aí, então isso aqui é M. Vou fazer bem bonitinho aqui. Eu vou fazer maior aqui. Vou fazer bem maior aqui. Eu juro que eu tinha transparência disso aí. Não sei onde foi parar. Às vezes eu pego versão velha. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, M e I é 0, né? Então, M, 1, 1, 0. M, 2, 2, 0. M, 3, 3, 0. M, 4, 4, 0. Certo? Agora vamos calcular M, 1, 1, 2. Pega a nossa formulinha lá. Pega a nossa formulinha lá. Opa, peraí. Ixi. M1, 2. Quantos Ks eu tenho para escolher aqui? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, quantos Ks eu tenho para escolher? Só um, né? Só tenho um, né? Estou multiplicando a primeira matriz pela segunda. Eu não tenho escolha para fazer nesse caso. Só tenho uma possibilidade, né? Então é K1, 1. K igual a 1, que é quanto? É 0. Mais 2, 2, que é 0. Mais 1, 2, né? Mais 10 vezes 20 vezes 3, que é 600. Que dá 600. Certo? Agora vamos calcular M M23. Né? Aqui, ó, é linha 1, coluna 2, linha 3, coluna 2. Tá? Vamos lá. 2, 3 é 2, 2, 0, mais 3, 3, 0, mais 2, 3, né? 20 vezes 3 vezes 5. 20 vezes 3, 60 vezes 5. Quanto? 300? 20 vezes 3, 300. 300. Então, o resultado dá 300. 4, 4. 0, mais 0, mais 3 vezes 5, 15, vezes 30, 450? 450. 450. Esse aqui é o M. É o M34. Beleza? Olha só. Calculei todos os subproblemas de tamanho 1, né? Certo? Calculei todos os subproblemas de tamanho 2. Tamanho 2, ó. Agora vamos calcular os subproblemas de tamanho 3. M 2, 3. Né?
Desculpa. M13. M13. Né? Agora eu tenho 2 caixas para escolher. Né? Eu posso quebrar no 1 ou posso quebrar no 2. Certo? Vamos fazer para o K igual a 1. Para o K igual a 1, o que eu vou ter? M11 mais M21, não, 23 mais 10, 20, 300, dá 200 vezes... Não, calma, aqui, né? Tá, aqui. 10 vezes 20 vezes 3, 600. M1 é 0, né? 0. M23, calculamos aqui já, né? 300. Mais 600 vai dar 900. Isso aqui é a primeira possibilidade de K. A segunda possibilidade de K, qual que é? Vou guardar aqui, então, para K igual a 1, eu tenho 900, tá? Beleza? Agora vamos mexer aqui. Para o K igual a 2, eu vou ter o quê? M 2, 2, M12 mais M33 mais 10 vezes vai dar DI-1, né? DI-1, que é 0, mais o K que eu escolhi, que é o 3. Então é 0, 3, dá 300, vezes 5, né? Dá 1.500, certo? 1.500. Então, 1, 2, a gente já fez a conta aqui, dá 600, mais 0, mais 1.500. Vai dar 2.300. Certo? Qual dos dois eu vou escolher? O K igual a 1. Então, essa parte aqui do algoritmo. Ó. Quero o mínimo. Então, eu computo os dois e atribuo o mínimo. Tá? No algoritmo é isso aqui. Ó. Esse loopzinho aqui. Ó. Tá? Eu computo para K de 1 até J-1 os Qs e armazeno o menor. Tá bom? Bom, da mesma maneira, eu computaria aqui o M, linha 2, coluna 4. Tá? E, finalmente, computaria aqui o M14, que é o resultado que eu estou querendo. Tá? O resultado aqui seria... Não sei nem quanto seria. Não sei, não. Acho que eu não fiz a conta. Mas, enfim, seria o custo. Uma coisa que eu não fiz foi armazenar o K. Teria uma outra matriz que armazenaria o K também, e essa aí seria a sequência ótima. Eu guardaria os Ks, as quebras. O primeiro K, o segundo K, o terceiro K e assim por diante. Isso me daria as quebras. Tá bom? Mas o que é importante aqui, pessoal? Olha só, vejam. Primeiro, eu só usei metade da matriz, tá? Mas como eu aloquei a matriz, o custo dessa matriz é quadrático. O espaço é quadrático, não tem jeito. Mas o mais importante é que ó, eu fiz 4 computações, mais 3 computações, mais 2 computações, mais uma computação. Lembra desse somatório? Somatório é n vezes n menos 1, é n menos 1 vezes n, que é n ao quadrado. Então, ele dá O de n ao quadrado, mas eu tenho o loop que varia o K. Então, eu tenho cúbico, esse algoritmo é cúbico, tá? Tenho esse para, esse para, esse para. Esse algoritmo é cúbico. E o espaço que eu estou ocupando é quadrático, porque é uma matriz.
Tá legal? Se eu fosse computar recursivamente... Então, olha só. Ó, o cálculo de M13, por exemplo, o cálculo de M14 usou M13 e M24. O cálculo de M13 usou M12 e M23. O cálculo de M23 usou M22 e M33. O cálculo de M34 usou M33 e M44. Então, eu só computei uma vez cada coisa dessas, armazenei na matriz e reusei mais na frente. Tá legal? Ou seja, eu não precisei, como foi o caso lá do fatorial, eu não precisei refazer as contas. Toda vez que eu precisava, já estava lá na tabelinha. Tá bom? Missão de casa para vocês hoje. Depois, ou antes de assistir, o jogo já começou, né? Então, depois que o jogo acabar, podem assistir o jogo. Refazer isso aqui vocês. Tá? É. Não, a tabela, essa tabela aqui, tá? É. Não, isso aqui não precisa. Isso aqui não vai precisar. É. Tá ruim? Pode. Mas não precisa fazer. Tá? Não precisa fazer mesmo. Tu podia fazer aqui para baixo, mas seria mais difícil. Melhor fazer daqui para cá. O algoritmo está pronto para fazer para cá. Tá legal? Vocês vão achar exemplos dessas matrizes prontas em milhões de lugares na internet também, tá? A minha aqui é uma que eu fiz, vocês vão achar um monte de exemplo pronto. Inclusive, eu acho que tem até animação, eu vou procurar e mando para vocês. Com certeza tem animação, é fácil de achar a animação. Esse problema é muito batido, pessoal. Ele é estudado só há uns 50 anos. Então fiquem tranquilos, tá? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás para a gente rever de novo os princípios lá da programação dinâmica e ver se a gente consegue agora ter uma clareza melhor de como é que funciona mesmo na prática de maneira mais concreta. Então, vou dar um passinho aqui atrás, tá? Vamos lá. Programação dinâmica. Resolve cada subproblema apenas uma vez e salva suas respostas em uma tabela, evitando assim o trabalho de recalcular a resposta toda vez que o subproblema é encontrado. Viram isso acontecendo, né? Normalmente aplicado ao problema de otimização. O que a gente quer otimizar no nosso caso, naquele problema lá? O que a gente quer otimizar? Qual é a grandeza que a gente quer otimizar? O número de operações. A gente quer minimizar o número de operações. Tá? Então, o problema da parentetização mínima ou sequência ótima de multiplicação de matrizes é um problema de otimização. Beleza? Minha resposta é qual que é a sequência ótima. Então, podem haver várias soluções ótimas. Nesse caso, a gente só achou uma lá, mas isso não é problema. Então, a gente vai caracterizar a estrutura de uma solução ótima, definir recursivamente o valor da solução ótima, calcular o valor da solução ótima de forma bottom-up e construir a solução ótima a partir da informação pré-computada. Fizemos tudo isso aqui. A estrutura da solução ótima, nesse caso, é essa equaçãozinha aqui, ó. Aqui é a estrutura da solução ótima. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, quando eu pedir um algoritmo de programação dinâmica, não é o algoritmo. A primeira coisa é isso aqui. Tá? É a estrutura da solução ótima. Se não achar isso aqui, o algoritmo não sai. Tá? A primeira coisa é isso aqui. E aí eu posso construir meu algoritmo em cima dessa ideia. É a recorrência. Tá? Vamos lá, voltando aqui. Baixo para cima. Então, primeiro subproblemas de tamanho 0, problema de tamanho 1, 2, 3 e 4. Tá?
Então, em geral, aplicar a programação dinâmica, alguns aspectos devem ser considerados. Subestrutura ótima. Uma solução ótima para o subproblema deve ser composta de soluções ótimas para os subproblemas. Então, a parentetização ótima da sequência total é formada por parentetizações ótimas das subsequências que a compõem. Então, subestrutura ótima. Ó, M ótima é igual ao mínimo sobre todas as escolhas de K, soma da M ótima de todos os subproblemas que resultam da escolha de K, no nosso caso, primeira sequência, segunda sequência, mais custo associado com a escolha de K, que é a multiplicação das dimensões. Né? Mostrar que o número de distâncias distintas de subproblema é limitado por um polinômio. No nosso caso, um polinômio é quadrático, porque o número de soluções das subsoluções é quadrático. A gente pode colocar naquela matriz, então é quadrático. Na verdade, O de n ao quadrado sobre 2, que é O de n ao quadrado. Né? Computar o valor da solução ótima de maneira bottom-up. Então, primeiro, as soluções de tamanho 0, tamanho 1, tamanho 2, e assim por diante. Verificar se é possível reduzir o espaço eliminando sub-resultados que não são mais necessários. A gente não pega todos os resultados, só pega o mínimo, elimina os outros. E construir a solução ótima a partir da informação pré-computada na tabela. Tá? Então, pessoal, todos os algoritmos de programação dinâmica são exatamente desse jeito. Eles têm exatamente essa mesma estrutura. Tá legal? Por isso que é uma técnica de projeto de algoritmos. A gente não precisa pensar muito para fazer. Basta, primeiro, encontrar a nossa recorrência, certo? E descrever a computação bottom-up, em vez de recursiva. Pronto, acabou. Todos os nossos problemas vão ser desse jeito. Todos. Tá? Se não tiver um bicho desse aqui, não é programação dinâmica. Tá bom? Então, sempre desconfie no programa de programação dinâmica que não aparece uma equaçãozinha dessa. Geralmente está errado. Beleza. Bom, eu vou falar esse negócio de memorização na próxima aula. Hoje já teve muito trabalho para vocês e para mim também. O professor está cansado.